Boa tarde, sétimo ano. Pessoal, eu vou só concluir aqui a atividade da página 37, certo? Eu vou fazer a questão 2, letra C, e a questão 6, letra A e B, tá bom? Vamos lá, questão 2. Calcule o valor da expressão. Então você tem aí, ó, raiz de 1, mais raiz de 4, mais raiz de 9, mais raiz de 16, mais raiz de 49, mais a raiz de 64, certo? Ele quer que você faça essa expressão aí. Simples, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1. Tem algum quadrado perfeito equivalente a 1? Tem. 1 ao quadrado ele é equivalente a 1. Então, obviamente, ele pode sair de dentro desse radical. Não é isso? Eu vou até colocar os quadrados perfeitos para ficar mais fácil de você entender. Eu posso substituir 1 por 1 ao quadrado? Posso. Porque, na realidade, 1 ao quadrado é equivalente a 1, já que o 2 indica a quantidade de vezes que esse 1 é multiplicado por ele mesmo. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 4 também é um quadrado perfeito. Ele pode ser escrito na forma de potência, 2 ao quadrado, certo? Assim como 9 também, pode escrever 3 ao quadrado, tá? Raiz quadrada de 16, eu posso escrever também 16 como quadrado, aí é perfeito, ó. 4 ao quadrado, é isso? Também posso escrever esse 49 na forma de potência, né? O equivalente seria quem? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a 49. E o 64 também posso escrever na forma de potência, que seria 8 ao quadrado. O que é que você percebe em todos os casos? Todos os casos, os expoentes desses radicandos, eles coincidem com o índice, né? Todos eles, ó, todos eles, o expoente do radicando coincide com o índice. O que é que você vai fazer? Você simplesmente vai simplificá-los. Ora, quando você dividir tanto o índice, tá, quanto esse expoente, certo, do radicando por 2, vai dar 1 em ambos os casos. Como não existe aqui, ó, índice igual a 1, tá? E toda a potência, independente da base, se o expoente for 1, é ela mesma, portanto, aqui ficaria 1, aqui ficaria 2, aqui ficaria 3, né? Pelo mesmo motivo, 4 e assim por diante, né? Olha só, que restaria apenas 7 e aqui restaria apenas 8. É isso? Aí olha só, o que você vai fazer agora? Apenas efetuar a soma. Ó, 2 e 1 é igual a 3, com mais 3 são 6, com mais 4, 10, não é isso? Com mais 7, 17, com mais 8, 25. Portanto, o resultado final dessa expressão é igual a 25, tá certo? Vamos fazer agora a resolução da questão 6. O que ele pede na questão 6? Com o colega, calcule e observe a diferença entre os resultados das expressões de cada item, certo? Agora respondam. A raiz quadrada da soma de dois números é igual à soma das raízes quadradas de cada um deles? Vamos constatar isso, se é verdade ou não. Por exemplo, no primeiro caso, nós temos aqui, ó, raiz quadrada, até colocar aqui embaixo, ó, raiz quadrada da soma, certo? Vejam que essa soma ela está interna, tá? Ela faz parte do radicando a soma. Então, o que é que eu faria? Ora, 16 mais 9 é igual a 25. Vou colocar aqui, ou então coloca do lado, né? Raiz quadrada de 25, tá certo? Nessa outra situação, nós temos a soma de duas raízes quadradas separadas. Raiz quadrada de 16, o quadrado perfeito seria 4, então raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a raiz quadrada de 9 seria 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado, que seria igual a 3. Vejam que aqui, ó, o resultado da primeira foi 4, o resultado da segunda raiz quadrada foi 3, e essa soma é 7. Então percebam, pessoal, que são totalmente diferentes os resultados. Então, a raiz quadrada de uma soma é diferente da soma das raízes quadradas. Completamente diferente. Um resultado deu raiz quadrada de 25 e o outro resultado deu igual a 7. E isso, tá? Isso se estende não só para a soma, como também se estende para a diferença. Então, a raiz quadrada, a diferença de dois termos, e a diferença de duas raízes quadradas são completamente diferentes. Olha, a gente pode fazer aqui até do lado, né? Vamos lá. 100 menos 36 vai ser igual a quanto? 64. É isso? E raiz quadrada de 64, tá? O quadrado perfeito, que é equivalente a 64, seria 8. Portanto, olha só, essa raiz quadrada vai ser igual a 8. Aqui nós vamos lá. Raiz quadrada de 100, o quadrado perfeito é equivalente a quanto? A uma potência de 10, 10 ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de 100 é igual a 10, olha só, certo? Menos a raiz quadrada de 36. O quadrado perfeito aqui, 36, é equivalente a uma potência, né? De 6 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 36 é 6. E essa diferença aqui vai ser quanto? Essa diferença vai ser 4. Então, vejam que os resultados também foram diferentes.
Então vejo que essa noção aqui, ó, da raiz quadrada da diferença, ela é diferente da diferença das raízes quadradas. Assim como a raiz quadrada da soma também é diferente da soma das raízes quadradas. Então isso se estende tanto para a condição de soma, para a condição de diferença. Então vejam que os resultados foram completamente diferentes, certo? Lembrando, pessoal, que raiz quadrada de 25 aqui, ó, é igual a 5, tá? Certo? É porque eu não completei, tá bom? Mas vejam que são completamente diferentes, né? Raiz quadrada de 25, 5, que seria 5 ao quadrado, certo? Então esse quadrado perfeito seria equivalente à potência de 5 ao quadrado, que nesse caso raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5, tá bom? Então veja bem que são resultados completamente diferentes.